Olá, queridos jovens, a paz do Senhor, que alegria, que prazer. Nós mais uma vez estamos aqui nesta sexta-feira, nesse horário já marcado aqui toda sexta, 8h30. Estamos aqui juntos para abençoar a sua vida, o seu lar, a sua família, a juventude brasileira e todos os jovens espalhados pelo Brasil, pelo mundo afora, que estão conectados aqui à nossa EBD Online para os jovens. Comigo, jovem Marcos. Cumprimenta o povo aí. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez aqui justamente com vocês para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Você que é um jovem corajoso e que busca manter uma fé firme no Senhor, este é o lugar para você aprender a palavra de Deus juntamente com o pastor Ziel. Muito bem, e aí comigo também aqui o jovem Daniel, que está na filmagem. Juntos formamos aqui a EBD Online para abençoar a sua vida, para te levar ao crescimento da palavra de Deus. Lembrando que nós estamos comentando esta lição, uma alusão ao livro de Daniel. Temos aqui o livro de apoio da nossa lição, que vem com mais substância, com mais elementos para que você adentre a temática em apreço e cresça na fé e no conhecimento de Cristo Jesus. A nossa metodologia, ela envolve o texto bíblico e em seguida a exposição da lição conectada com o livro de apoio, ok? Vamos juntos, querido Deus, Pai Celestial, abençoa teus filhos que estão conosco, os que estão entrando, os que toda sexta estão juntos conosco aqui aprendendo a tua palavra. Capacita-nos, destrava a nossa mente, ilumina para que possamos, ó Pai, ser edificados e edificar vidas pela tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Um abraço a todos os pastores, a todos os líderes de jovens, a todos os coordenadores de jovens, a toda a mocidade do Brasil, a todos os jovens que estão no exterior, nossa gratidão ao Pai Eterno pelas vossas vidas. E aí, qual é a nossa temática aí da lição? Coragem para enfrentar a fornalha ardente. Olha aí que tema lindo, né? É a lição de número 6. Número 6. Nós temos aí a lição de número 6. Coragem para enfrentar a fornalha ardente. Você não pode perder, porque nós estaremos fazendo uma análise geral do capítulo baseado nessa temática. Vamos lá, Magno, e o texto principal. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Daniel 3,17. Então você tem aqui uma segurança bíblica e profética que Deus é quem pode nos livrar, não é isso? Ou seja, nós confiamos e nós servimos o Deus que pode nos livrar. E quando nós falamos que nós servimos ao Deus que pode nos livrar, nós nos voltamos lá para a teologia sistemática, quando ela fala dos atributos incomunicáveis de Deus, ou atributos absolutos, como por exemplo, nós temos a onipotência, nós temos a onipresença, não é isso? Isso. Nós temos a imutabilidade. Imagine você, querido irmão, querida irmã, saber que serve a um Deus que é todo-poderoso, é onisciente, é onipresente, é onipotente, é imutável. Veja bem que tudo isso nos dá a segurança de que se ele tem todo o poder, de que se ele é onisciente, é imutável, então você pode crer que no momento certo ele pode te livrar. Nós não servimos a um Deus morto, nós não servimos a um Deus sem vida, nós não servimos a um Deus fabricado, nós não servimos a um Deus que pode ser carregado pelo homem, nós servimos ao Deus que nos carrega nos braços e que nos dá proteção e que sabe livrar, não é isso? É verdade. Vamos lá? O nosso resumo da lição. Se demonstrarmos a coragem de recusar a idolatria, podemos confiar que Deus nos protegerá. Muito bem. Então veja bem, aqui a fidelidade parte do homem para com Deus e também vem a fidelidade de Deus para conosco. É muito importante nós não confundirmos a fidelidade, por exemplo, de Deus, quando a gente lê Timóteo, se formos fiéis, ele permanece
fiel. E se formos infiéis, ele permanece fiel. Ou seja, nós já falamos que Deus é imutável. Agora nós temos que entender que há questões condicionais e incondicionais. Pronto. Deus prometeu levar Israel para a terra prometida. Levá-los à terra era uma promessa incondicional. Deus, ele deu a terra, mesmo o povo sendo infiel. Agora, a permanência na terra dependia do quê? Da fidelidade, do compromisso. Era condicional. Então, como o povo deixou de ser fiel, Deus não ia deixar o povo na terra. Então, Deus os tirou e os levou para o cativeiro. Então, às vezes eu estou dizendo isso aqui porque tem muita gente que quer ser bom de Bíblia e quer desfazer dos outros. E aí eu estava vendo um rapaz que colocou assim: olha, isso que o pastor está dizendo que Deus é fiel e que a promessa não vai se cumprir, isso não é verdade. Olha, veja bem, é preciso saber fazer a leitura e fazer teologia. Nós temos promessas condicionais e incondicionais. Deus, ele foi fiel, mesmo Israel sendo infiel. Mas o povo não desfrutou da promessa da terra ou na terra sendo infiel, porque era condicional. Deus, ele deu a terra de modo incondicional, mas a permanência nela era condicional. Se vocês me obedecerem, se vocês me ouvirem, está lá em Deuteronômio 28, eu vou abençoar vocês nesta terra. Como não fizeram, Deus os tirou de lá. Então, o que eu quero dizer é, Deus, ele tem bênçãos para todos, mas ele não vai dar bênção para quem é infiel. Entenderam agora? E ele não deixa de ser infiel. Como é que o próprio Deus vai dar aquilo que não é justo para uma pessoa, aquilo que é justo para uma pessoa que não é justa? É verdade. Isso contraria a própria questão da personalidade de Deus. Ok? Então, mas nós temos um Deus que nos livra, um Deus que nos guarda. Cada jovem, vamos lá, Daniel, verdade de Deus para a juventude. Se você é um jovem fiel, se você é um jovem crente, se você é um jovem verdadeiro e serve a Deus, ele sempre vai te dar livramento. O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Salmo 23, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esse é o Deus que nos guia, esse é o Deus que caminha conosco. Ele é tanto imanente como transcendente. Ele é o Deus que está lá, mas é o Deus que está aqui. Ele é o Deus que está lá, mas é o Deus que está em mim e está em você. Ok, jovens? Vamos lá. Qual é a nossa passagem bíblica? Daniel capítulo 3, versículo 1 ao 6. Sim. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Muito bem. Uma leitura um pouco longa, mas é o texto que foi escolhido e selecionado. Ok? Então, nós vamos começar, vai aparecer aí na tela e vai ficar devagar para você, para que você anote. Olha aí, nós vamos fazer agora a análise desse texto. E a primeira coisa que nós podemos analisar, qual é o tema da lição? Coragem para enfrentar a fornalha ardente. Então você vai ver aqui a coragem dos 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias, a coragem que eles tiveram. Essa coragem não veio deles, não era uma coragem afoita, não era uma coragem emocional, era uma coragem que resultava de intimidade com Deus, de conhecimento de Deus.
ok? Era uma coragem que pautava-se em uma fé que eles tinham. Não era uma coragem aleatória, uma coragem instável. Era uma coragem firmada na palavra de Deus. Então a primeira coisa que nós podemos analisar é que nós vamos ter aqui a fé dos 3 jovens hebreus, que esta fé, a fé de cada um deles, vai ser desafiada, ok? E em que a nossa fé é desafiada? Como a nossa fé é provada? Vamos analisar, que eu pontuo aqui, que há 3 coisas que levam o cristão a ser desafiado na fé. Primeiro, atração, se vocês analisarem, ou atrações, desejos e imposição. Quais são, Magno, as 3 para tu alertar os jovens? Atração, desejo e imposição. Pronto. Então, você vai analisar que o rei mandou fazer uma imagem de 27 metros de altura por 2,70 de largura. Ou seja, aquilo ali não era apenas uma estátua, não era apenas um ídolo, era uma imagem que causava atração. Então veja que a primeira coisa que o diabo faz para desafiar o jovem na sua fé é criar o quê? Algo atrativo. Algo atrativo. Aí agora nós estamos começando, não é isso? É aí que o diabo começa a trabalhar. Às vezes você diz assim, não, isso aqui não tem nada a ver com a minha fé, eu sou crente, isso aqui... Mas o diabo está te fisgando pela atração. A atração de um filme pornográfico, a atração de uma moça, né? A atração de um rapaz que você começa a querer ele, mas não sabe se ele tem compromisso com Deus, já não importa se ele tem ou não tem, às vezes está envolvido com muitas coisas. Então, veja bem, a primeira coisa que o diabo faz para desafiar a nossa fé é criar o quê? Atração. Atração. E aí vocês pensam que essa brincadeira de Satanás é coisinha simples? Nós vamos ver aí na Bíblia, abre aí tua Bíblia, só para você observar. Vamos começar com Gênesis, capítulo 3. Vamos ver se... Isso aí não é nada novo não, irmão. A gente fica analisando, porque isso aqui, tal, e aí tal. Mas olha o que o diabo faz. Vamos analisar 3, verso 6. Olha aí, 3, verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer... Era o quê? Boa para se comer. O que já viu aí? Que era boa, a atração. Meu Deus do céu. Tá vendo? O diabo, ele nunca derruba alguém, ele nunca joga alguém no chão apresentando sujeira. Ele só apresenta o que é? Coisa boa. O que é atrativo, o que é agradável. Isso. Veja que foi tanta proposta boa que Deus colocou para Adão e Eva, não foi? Sim. Deu jardim, deu todo tipo de fruta para comer. Mas o diabo soube fazer o quê? Atraí-los. É assim. Aí tem jovem, vamos analisar, tem jovem que tem tudo na igreja, ele tem a Bíblia, ele tem a oração, ele tem a comunhão, mas o diabo cria algo do nada, nesse sentido, para desafiar a fé desse jovem, e ele faz o que com essa fé desse jovem? Ele distorce, engana. Tá vendo? Ele cria uma atração. Isso. E aí aquela pessoa é iludida pela atração, pela aparência. É por isso que lá em 1 João 2,15 a Bíblia diz, não ameis no mundo e nem as coisas que no mundo há. Ou seja, tem muita coisa linda no mundo, né? A atração, as baladas, né? As noitadas. Tem mais? Os jovens gostam, baladas, noitada, festa, rock, droga. Só que é o seguinte, é tudo uma atração falsa. O diabo atraiu Adão e Eva e eles pensaram que ia ter vantagem. Resultado, quando abriram os olhos, viram que era só seres simples e mortais fora de Deus. Ou seja, então a primeira coisa que o diabo faz com a nossa fé, ele faz o que com a nossa fé? Ele manipula através da atração. Ele manipula através da atração. Mas vamos ver bem outra atração. Josué, capítulo 7. Observem bem. Aí você vai observar o verso 21. Olha o que o diabo faz com a atração. Quando vi entre os despojos... Quando o quê? Vi. Então aí você já tem o quê?
A visão. A visão. E a visão é o quê? Atração. A atração. Às vezes o rapaz só olha para a moça, para o corpo dela. Aí é atraído pelo corpo. Tem moça que ela se exibe para derrubar um jovem. É assim ou não é? Exatamente. Tem moça, nós não estamos culpando aqui todas, nós não somos loucos. Mas tem delas que sabem que tem um corpo sensual, ela é bonita e ela quer usar a beleza do corpo não para glorificar a Deus, mas para atrair pessoas. E aí o jovem tem que ter cuidado. Mas não é só mulher que vai jogar alguém na fé. É um cargo, não é isso? Exatamente. É o que mais? É uma proposta. É dinheiro. É dinheiro. Emprego. Vaga de emprego. Vaga de emprego. Tudo o diabo pode usar como atração para manipular e macular a nossa Fé. A nossa fé. Então, esses jovens, eles vão ser desafiados, eles serão aqui desafiados na fé através da atração. O rei fez uma linda estátua no campo de Dura, lá na Babilônia, com 27 metros de altura, 2,70 de largura, chamava atenção, não chamava? Demais. Coisa extraordinária. Coisa extraordinária. E preste bem atenção aqui. Aqui você vai ter algo muito importante que eu vou salientar. Depois, eles criam pelo desejo. É outra forma do diabo tentar manipular a nossa fé. E depois pela imposição. Veja que o diabo, ele não começa pela imposição. Ele começa com a atração. Olha aí, vamos lá, Daniel 3 primeiro, como é que diz? Olha o que diz a Bíblia. Daniel 3 primeiro. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. O tamanho chamava atenção, Sim. não é isso? A altura chamava atenção. O material que ela foi feito. O material que ela foi feita, o ouro que resplandecia, tudo isso atraía, ok? Tudo isso atraía. Então, com a atração vem o desejo. Isso. E agora o rei dá uma imposição, né? Você tem aí a imposição, ok? Então, esses jovens, eles serão desafiados a manter a fé diante dessa proposta do rei, que envolvia atração, desejo e imposição, ok? Agora, a segunda coisa, lê o verso. Verso 2. O que se segue, vai. Cuja altura era de 60 Aí é o côvados. 2, 1. Sim. E a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Isso. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então aqui você tem o primeiro culto ecumênico. Olha, você tem aqui o primeiro culto ecumênico na Bíblia. O primeiro culto ecumênico. Porque quando você vai para Êxodo 32, que o povo adora o bezerro, era Israel adorando. Sim. Agora aqui é o rei reunindo todos, de todos os lugares, de todas as origens, não importando a fé. Interessante salientar aqui, o rei não estava proibindo ninguém de adorar o seu Deus. Sim. O rei não estava atacando a crença de ninguém. De ninguém. Ele agora queria que todos também adorassem o seu próprio Deus, a sua própria imagem. E aí vem a imposição. Ele não quer saber se tu é cristão, ele não quer saber se tu é evangélico, ele não quer saber se tu é judeu, ele não quer saber se tu é africano. Pronto, eu estou impondo e vocês precisam adorar. Eu não estou me importando com a sua fé. Olha o desafio aí. Eu não estou me importando com a fé de ninguém. Eu não quero saber se é feiticeiro, se é macumbeiro, se é do candomblé, se é religioso, se é ateu, se é agnóstico. A ordem aqui é o seguinte: todos devem adorar. Então, veja que aqui nós devemos analisar que o primeiro problema não acontece só com Nabucodonosor. Essa síndrome do desejo de querer ser grande e se achar importante, ela não é nova, gente. Ela vem de Gênesis 3:5. Lê lá. Gênesis 3:5, vamos. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. O que o diabo disse para Adão e Eva? Que disse para Eva, falando com ela? Se ela comesse do fruto, seria como Deus.
Pronto. Então, o desejo do homem, desde o momento que foi criado, era ser como quem? Como Deus. Era ser como Deus. E o Nabucodonosor, quando ele faz essa imagem, ele faz essa estátua, que essa estátua aqui, alguns questionam se era a estátua que seguia Merodach, o padroeiro da cidade, ou então se era o próprio Deus pessoal do rei, né? Você pode observar que tinha lá a ideia do Nebo, né? Então eles dizem, será se era a imagem do padroeiro da cidade, ou se era uma imagem do próprio Deus dele, ou se era a imagem do próprio rei. Seja lá como for, era uma imagem que tinha uma celebração ecumênica e também uma celebração para adorar como se ele fosse o próprio Deus. E aí é que entra o problema. Mas essa questão de o homem querer ser Deus, ela não é nova. Desde o momento do Éden, isso foi se perpetuando ao longo de todo o processo histórico. Aí você vê imperadores querendo ser Deus, você vê filósofos que não querem ser Deus, negam a Deus, dizem que ele não existe, dizem que ele não é nada. Mas você vê aqui a arrogância humana, a prepotência humana, e no meio dessa arrogância e prepotência e imposição é que vivem os crentes. É verdade. É que vivem os crentes. Ou seja, nós sempre vamos viver dentro de uma fornalha ardente. Não é só aquela fornalha lá, não, vamos falar daqui a pouco. A fornalha ardente, ela envolve toda a nossa vida enquanto estivermos aqui. Porque nós vamos ter ateus, agnósticos, panteísta, dualista, não é assim? Nós vamos ter pessoas de todo tipo de fé e crença. Perseguidores, pessoas que odeiam crentes. Israel viveu nesse contexto. Mas o que vai fazer a diferença? A fé. O que vai fazer a diferença? A confiança em Deus. Em Deus. Ok? Então, a ordem do rei aí é que todos deveriam adorar. Não é isso? Todos devem vir. Vê aí o verso 6. Olha aí a ordem do rei. Vamos lá. E qualquer que se não prostrar e não adorar a imagem, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Lê de novo, como é que diz? E qualquer que se não... Qualquer, veja bem que esse qualquer não está definindo. Ele está dizendo, não importa o cargo que a pessoa tivesse lá dentro da Babilônia. Se fosse governador, se fosse prefeito, sátrapa, se fosse ministro, se fosse plebeu. Não importava o cargo, a posição, o título, se era rico, se era pobre, se era judeu, se não era. A ordem do rei é que todos, sem exceção, todos, olha aí, todos têm que adorar. Como é que diz aí de novo? E qualquer que se não prostrar... Não prostrar, não é? Você tem aí essa expressão kefal do hebraico é cair. Outra, não era só chegar lá e ficar em pé, não. Ei, imagem zona bonita, mas é grande. Olha o tamanho. Não. Olha o que o rei pede, tinha que fazer o quê? Se prostrar, se prostrar, que o verbo aí dá ideia de como? Cair. Cair perante ela. Cair perante ela, cair perante a imagem. Kefal, cair. Isso aí é pesado, hein? O rei não queria, porque o camarada poderia chegar lá e aí, se ele poderia só ficar de quando estava fechando os olhos e adorando a imagem, sem adorar. O rei disse, não, eu quero que vocês caiam, se prostrem diante dela. Aí o que ele diz mais? E não a adorar será na mesma aí, pronto, hora. Então você tem dois verbos aí. Quais são os dois verbos? Prostrar. O prostrar e o outro verbo? Adorar. Então esse verbo aí, seguide, adorar, é venerar. Ou imagem. Exaltar. Exalta ela. Além de cair, ele tinha que fazer o quê? Venerar. Pronto. Nabucodonosor foi pesado aqui, ok? Então vocês podem observar aqui que essa intenção, essa imagem, ela não era apenas para ser vista. Ela era para ser o quê? Adorada e o que mais? Venerada. É assim. Olha para cá. Bota para cá, Daniel. Verdade de Deus para os jovens do Brasil todo. Bota para cá. Na minha cara. Filma aqui. Deixa eu dizer. O diabo não está brincando contra a nossa fé. Ele cria homens, ele cria partidos, ele cria políticos, ele cria pessoas de outras crenças para nos desafiar na nossa fé. Ele quer esculhambar, ele quer ver nós caídos no chão, totalmente prostrados e adorando. Foi isso que ele disse para quem? Para Jesus. Para Jesus. Vamos lá, Mateus 4, corre lá.
Olha o que o diabo quer fazer com a nossa fé. Então não brinque não, jovem. Não brinque não. Esse negócio da pessoa achar que a crença dele é só aquela adoraçãozinha de aparência. Não. A adoração nossa, ela corre risco de vida. Vamos lá, 4:9. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha o que o diabo quer. Olha o que o diabo quer, mocidade. Tudo isso te darei se fizeres o quê? Se prostrares diante de mim. Se você cair aos meus pés... Meu Deus. Aí tem irmão que vem para a igreja, aí ele fica assim, eu só adoro a Deus se eu sentir, né? Não tem jovem assim? Tem. Não, eu não gosto que ninguém mande, pega na mão dele, toca nela. Quer não? Mas tu é contra isso na igreja, mas quando está lá na universidade, quando está lá, tu não confronta o professor que nega a Deus, que te joga todo tipo de ideologia satânica. É assim ou não é? É. Eu fico pensando, é assim, ele está lá fora, aí tudo que o diabo manda ele fazer, ele faz. Aí quando é na igreja, o diabo não está brincando contra a nossa fé, meus irmãos. Olha para cá, juventude. Filma aqui na minha cara. Olha para cá, juventude. O diabo não está brincando. Tu pensa que ele vai chegar para... Olha, tu me adora se você quiser. Com ele não. Com ele é assim. Tu tem que cair aos meus pés. Aos meus pés. Veja o que ele faz com os cantores mundanos. Veja o que ele faz com os jovens nas drogas. Ele joga aos pés dele para humilhar. Para destruir a imagem de Deus que é o homem. Ele te joga nos pés dele e ele te faz tu adorar a ele. Satanás, tu é o meu Deus. Diabo, tu é o meu Deus. Eu penso com ele. Eu vou te dar tudo. E o diabo dava alguma coisa? Não, é só ilusão. Então, muito cuidado aí que nós estamos colocando aí, que era uma ordem, todos devem vir. Você pensa, na igreja, o irmão diz, eu só adoro do jeito que eu quero, eu só faço do jeito que eu quero, não é assim? Com o diabo, tu tá lascado, porque com o diabo não é do jeito que tu quer não, é do jeito que ele quer. E ele diz todos. Tem negócio, não, eu sou o prefeito, eu não vou. Eu sou o ministro, eu não vou. Eu sou o maior feiticeiro aqui, eu não vou. Vai não? Quem não vier, eu vou matar. É assim que o diabo faz. É assim que o diabo funciona. A adoração ao diabo não é livre. É uma adoração imposta. É uma adoração obrigatória, forçada. É mocidade. Eu vou dizer uma coisa. Ou você se apega com Deus para viver e ter a fé nele, ou então você não vai ser firme nesta vida. Ok? Então veja bem, tinha que se prostrar e adorar, não é isso? Agora, para quê? Para duas coisas. Uma, para agradar o rei e para manter seus cargos. O diabo, vamos dizer assim, Deus é totalmente diferente do diabo. Deus criou o homem e deu liberdade para o homem. O homem só adora a Deus se o homem quiser. Ele só serve a Deus se ele quiser. Porque Deus não quer adoração forçada. Deus não quer adoração obrigatória. Bota para cá, Daniel. Bota para cá. Verdade de Deus para a juventude. Eu, quando prego a palavra, eu não fico... Você está sentindo? Você está entrando aí um poder, está entrando aí uma glória dentro de ti? Olha, fecha teus olhos, imagine. Não, senhores, isso é pura tolice. Dê glória, dê glória, dê glória. Também eu não mando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu sou pentecostal até a tampa. Agora, o próprio Deus que nos cria, Ele dá liberdade. Ele dá liberdade. Vocês decidem. Eu ponho diante de vós a vida e a morte. Eu ponho a porta estreita e a porta larga. Pronto. Eu coloco diante de vós o céu e o inferno. Vocês decidem. Quem deve decidir é você. Eu estou decidido a adorar a Deus. Por quê? Obrigatório? Por quê? A força... Olha o que o diabo diz. Se tu se prostrar e me adorar, eu te dou. Ou seja, a adoração que o diabo quer é forçada. A adoração que Deus quer é livre. Salmo 150. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Glória. Mas louvar a Deus por quê? Pelas suas obras, pelo seu poder, pela sua santidade, pela sua graça, pelo seu amor infinito. Aí eu preciso mandar tu dar glória a Deus dentro da igreja, jovem. Diz aí. A adoração a Deus ela é um ato de reconhecimento de quem é Deus. Quando Nabucodonosor diz que todos deveriam adorar
a estátua com a imposição, e se não adorar, seria lançado no fogo ardente, na fornalha de fogo ardente, né? Mostra aqui um rei totalitário nessa questão. Agora quando nós reconhecemos que nós somos salvos, alcançados pelo amor de Deus, pela graça do Senhor, que nós temos tudo mesmo, só de estarmos respirando, tendo vida, nós temos a oportunidade de adorar a Ele. Se nós não fizermos isso, nós somos os mais miseráveis. Nós temos a oportunidade de adorar o Senhor por livre e espontânea vontade, decisão, como fizeram os jovens. Propuseram no seu coração de não se contaminar, de servir somente ao Senhor. A decisão é sua. A decisão é sua. E outra coisa, Deus respeita a tua escolha. É assim ou não é? Sim. O diabo não, ainda tem mais. Quando o diabo te joga aos pés dele, pode ser branco, pode ser negro, pode ser uma mulher bonita, pode ser uma mulher feia. O propósito do diabo é te humilhar. Já o propósito de Deus, se você voltar para ele, é glorificar a imagem dele em você. É isso que Paulo diz em Romanos 8:29. É isso. Deus, ele quer que você seja encaminhado para a imagem de Cristo. E o diabo, ele humilha você. É por isso que você vê moça, a gente anda aí nessas boca de fumo, né? Assim, lá naquela Cracolândia, você vê advogado, você vê juiz, você vê até médico jogado. O inimigo, ele faz assim com as pessoas. Ele prende, ele acaba com você. Então, veja bem, o que nós devemos perceber aqui é que o diabo, Nabucodonosor, ele chama todos para adorar a sua imagem. E todos vão, tem deles que vão lá, olha para cá para você ver como é a adoração do diabo. Tinha uns que iam lá, e assim, vou continuar servindo o meu Deus, mas eu vou cumprir aqui a ordem do rei, para eu não perder meu prestígio, eu não perder minha vez, não perder meu cargo e não perder a minha vida. Ou seja, era uma adoração de conveniência. Eu pergunto aqui, os 3 jovens poderiam também fazer o mesmo? Poderiam. Por que tu acha que eles não fizeram? Como a gente sempre tem falado durante a lição, porque eles eram crentes de verdade, eles eram firmes em Deus, tinham uma fé verdadeira, uma fé firme. Eles poderiam muito bem fazer isso, ou até mesmo chegar a tentar fingir que estavam adorando. Mas acontece que eles decidiram entregar-se por inteiro a Deus. Não havia essa negociata, essa farsa, 2 caras, 2 personalidades, não. É o que acontece muito hoje. Diante dessa mensagem que estamos passando através dessa lição, nós podemos perceber que o mundo nunca vai exigir que você, digamos assim, adore somente isto, como Nabucodonosor fez. Desde que você adore a minha imagem, pode permanecer onde você está. Agora, no cristianismo, na Bíblia, não há divisão. É verdade. Não há divisão. Chama pra cá, na tela. Querido jovem, Deus não quer tua adoração de conveniência. Ele não quer adoração de lábios. Ele não quer adoração de aparência. Ele quer uma adoração de verdade. Eu vou te dar um conselho. Deus não quer você adorando a Ele na igreja com o coração no mundo. Deus não quer você adorando a Ele com os lábios, quando você diz palavrões, quando você beija na boca do beberrão, do fumador de maconha. Deus não quer a tua adoração assim. Deus quer uma adoração sem ser dividida. Ele é único. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Deus quer uma adoração desprendida. Deus quer uma adoração verdadeira. Quando o rei deixou isso claro, os 3 jovens não foram adorar. Eles conheciam quem era o Deus verdadeiro. Eles sabiam que ali era só uma imagem. Veja bem, nós falamos das 3 coisas que o diabo quer fazer com a nossa fé. E aqui você tem 2 imagens. Primeiro você tem a imagem real, porque quando ele tem um sonho, ali você tem Daniel, a imagem, aliás, você tem uma imagem que é um sonho, não é isso? Isso. Onde Deus estava mostrando o destino do mundo. Era uma revelação. Era ideal. Agora, no capítulo 3, nós temos uma imagem real. Uma imagem feita, uma imagem construída. Então é muito bom fazer essa distinção. A estátua que ele vê no capítulo 2 era um sonho. Era uma imagem no sonho. No capítulo 3 é uma imagem real. Só que é uma imagem real que não dá vida. Nem tudo que é real dá vida. Rapaz, foi profundo isso daqui para a juventude.
Nem tudo que é real Na vida. da vida. Nem toda beleza da faculdade da vida. Nem toda beleza do curso superior da vida. Nem toda beleza. Às vezes a moça é bonita, às vezes a moça é linda. Mas quer dizer o quê? Que vai dar vida? Não. Não. Às vezes o rapaz é um bonitão, né? Assim, é um galã, ele é todo... mas aí a moça casa com ele e vai passar fome. Porque ele só tem o quê? Coitada. Só tem beleza. Só tem a beleza. Ou seja, a beleza não é vida verdadeira. Então, a imagem era linda ou não era? Era. A imagem era linda, a imagem tinha esplendor ou não tinha? Tinha, era atraente. E vocês sabem por que, que o rei ele foi construir aquela imagem? Porque quando Daniel disse, tu és o cabeça de ouro, ele se iludiu com aquilo ali. Eu sou o cara, eu sou o homem. Aí mandou construir a imagem para ele. Esse é o problema do personalismo que domina a igreja e a crença de muitos. Quando alguém começa a se achar, aí quer logo uma estátua em seu nome, né? Assim, quer logo um cartaz. Não foi só a cabeça de ouro, não. Eu não sou só a cabeça de ouro, não. Eu sou o cara. Né? Assim, eu sou o bam, bam, bam. Aí pronto. Aí começa. Aí é desse jeito, né? Hoje, tem deles que... Quando prega, vai bem aqui no exterior, aí prega no exterior, aí quando volta, aí ele faz um currículo. Pregador internacional, pregador... Né? Conferencista internacional. Conferencista, porque negócio de pregador já tá fraco. Não, pregador não. Conferencista, né? Conferencista internacional, teve não sei aonde, aí pronto. Agora vai ficar bom também, porque vai ter aí um pessoal que estão inventando um foguete que vai agora lá na Lua. Aí pregador, como é que vamos botar o nome? Interplanetário. Forte. Interplanetário, né? E eu conheci um pregador que foi arrebatado até o terceiro céu e nunca disse assim, pregador celestial. O apóstolo de São Paulo. Vocês estão vendo mal da personalidade, do personalismo, da pessoa em si. Quando Deus, bota para cá, Daniel, na tela, verdade de Deus para a juventude. Quando Deus te usar no louvor, quando Deus te usar na pregação, quando Deus te usar no ensino, quando Deus te usar em um dom especial, não pense que você é alguma coisa. Ele está usando alguma coisa, que é você. Mas a honra, a glória, o louvor é para o Deus Todo-Poderoso. Ok? Então, faça a distinção entre a imagem do sonho e a imagem real. E a imagem real, ok? Então, vamos prosseguir aqui. Nós temos aí a fidelidade dos jovens hebreus. Vamos analisar o seguinte... Magno, no que resultava essa fidelidade? Ou seja, qual era a causa dessa fidelidade? Porque, vamos lá, aí eu vou te ajudar aqui. Eu vou te ajudar. Tem muita gente que diz assim, Senhor, se tu me ajudares a passar na prova, eu vou ser dizimista, eu vou ser fiel, eu vou ser ofertante, eu vou cantar na tua igreja. Senhor, se tu me fizeres assim. Vamos analisar. Qual era a causa dessa fidelidade desses três jovens? Porque, veja bem, quando nós analisamos, nós temos 2 capítulos de fidelidade. Um vai ser a fidelidade nas coisas materiais. A Bíblia diz que no capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz assim, Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Aí você tem o material que era a comida e a bebida, ok? Mas no capítulo 3, você tem outro tipo de fidelidade. Nós temos a fidelidade no que é material, e nós temos a fidelidade no que é espiritual. É por isso que lá em 1 Coríntios 10, 31 diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para o quê? Glória de Deus. Então, esses jovens, eles serão provados em 2 tipos de questões. Uma material e a outra? Espiritual. Eles serão provados na material, que era a comida, mas eles mostraram fidelidade? A Deus. E eles serão provados no espiritual, que o espiritual envolvia a fé deles. Então você não é provado, não é só na fé. Às vezes tem irmão que não, a minha fé está intocável, mas uma comida pode, a comida ela não tem nem efeito moral nem espiritual, mas a tua decisão tem. A tua decisão tem. Então veja bem, essa fidelidade, qual era a causa da fidelidade desses 4 jovens hebreus? Por que eles eram fiéis? Vejam bem, eles não eram fiéis para serem promovidos. Eles foram promovidos por serem fiéis. Meu Deus do céu. Eita! Hoje nós estamos filosofando a Bíblia aqui, né? É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus.
né? Ou seja, eles não são levados para posições de destaque, porque tem jovem que fica orando, né? Bota pra cá, Daniel, bota pra cá. Senhor, se tu me colocares em uma grande posição, eu vou ser fiel. Esses aqui foram diferentes. Primeiro eles foram fiéis, aí foram promovidos a grandes cargos. a grande cargo. Não ande em busca de grandes posições. A Bíblia diz, ser fiel no pouco É sobre o mundo. e te colocarei sobre o muito. Ou seja, ser fiel naquilo que Deus te dá, ser fiel na leitura da Bíblia, ser fiel no teu emprego, ser fiel na tua casa. Não importa, você não tem que ser fiel para ser promovido. Você não tem que fazer as coisas para Deus olhar e te promover. Você tem que ser fiel porque Ele é Fiel. fiel, Ele é Deus. Aí a Bíblia diz que a crença em Deus, a fidelidade em Deus, sem qualquer troca, foi que promoveram aqueles Jovens. jovens. Mas aí, qual era a causa, a razão deles serem fiéis a Deus? Era o emprego? Não. Era a prosperidade? Não. Era porque eles queriam ganhar alguma coisa? Não. Por que é que esses jovens eram fiéis? Porque eles sabiam que o Deus deles era verdadeiro e ele não tirava a glória dele para dar para ninguém. Rapaz, aí, Daniel, o homem acertou. É verdade. Se vocês analisarem, tá bem aqui, olha. A fidelidade deles era resultado do conhecimento que eles tinham De Deus. Oh, rapaz, meu Deus. Outra coisa importante também, até um alerta para os jovens. A gente observa a Bíblia e nos dias atuais também, a gente vê muitas pessoas passarem por momentos difíceis por consequência de pecado. E a gente tem que se atentar para isso, para tomar como exemplo para nós. Quando a gente observa, principalmente nessa questão aqui, em que estavam diante de uma estátua e prestes digamos assim, uma oportunidade para deleitar-se na idolatria, sendo infiéis a Deus, eles poderiam muito bem lembrar do porquê estavam ali. Porque o povo deles, por caírem nesses mesmos pecados, né, estavam nessa situação de escravos, da escravidão. Então não espere acontecer com você, né, o que aconteceu com outro, com uma pessoa que você, um personagem da Bíblia, ou uma pessoa da sua família, alguém da sua igreja. Permita-se ser fiel a Deus, adorar somente a Ele. Não espere a consequência do pecado bater na sua porta. Aí você vê quando nós lemos Oséias, a Bíblia diz, conheçamos, lá 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A Bíblia diz em João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti só. Olha o que a Bíblia está dizendo. Jó no capítulo 42 diz, com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, só pode ser fiel de verdade quem conhece a Deus. Não é ser fiel a Deus porque eu quero alguma coisa. É ser fiel pela essência dele. É pela verdade dele. É pelo poder dele. Então é por isso que nós temos que ser fiéis a esse Deus. Ou seja, a fidelidade dos jovens hebreus é porque eles sabiam quem era Deus. Se você sabe quem é Deus, ou você tendo ou não tendo, você adora Ele, porque você sabe quem Ele é. É isso que o próprio texto está dizendo. Essa fidelidade, nós vamos pontuar aí, vai aparecer aí na tela. A fidelidade, letra A, estava nas coisas materiais e também nas espirituais. Letra B, foi uma fidelidade mostrada diante do decreto do rei. Vocês podem observar uma coisa. O rei, quando ele impôs o decreto, era um decreto imperial? Era. Mas os jovens temeram o decreto imperial? Não. Por que eles não temeram? Porque eles demonstraram uma decisão de fé no Deus Todo-Poderoso. Outra coisa, o que tinha mais valor para esses jovens? Era os empregos deles? Não. O que tinha mais valor para eles? Era a vida deles? Também não. O que tinha mais valor para esses jovens? Era a comunhão deles com Deus. Meu Deus, está aí. Hein, moça? Hein, rapaz? Me diga aí, o que te leva a querer Deus? Primeiro é você saber quem Ele é. E se você sabe quem Ele é, o poder que Ele tem, você não vai estar ligando para riqueza, para poder, para nome, para título. Ou seja, o mais precioso é servir a Deus. Servir a Deus. Ok? Então, está aparecendo aí as próprias colocações no texto bíblico que nós estamos montando aqui, ou melhor, apresentando aí. Mas aqui nós temos a primeira intolerância religiosa. A primeira intolerância religiosa. Olha como isso é sério. Já aqui na Bíblia nós temos. Por quê? Porque o rei diz, quem não adorar a minha imagem, o que eu vou fazer? Vou lançar no fogo. Eu vou lançar, eu vou matar, eu vou destruir. E essa intolerância religiosa, ela não começa lá com o Nabucodonosor. Ela começa até com o próprio faraó.
Então veja que nós temos isso. Na noite de São Bartolomeu, está aí, olha, 1572, nós temos aí 70 mil cristãos que são mortos. Na Inquisição, 900 mil cristãos foram mortos. E aí se prossegue aí por causa da fé, da crença, os cristãos morrendo. Portas Abertas está falando constantemente disso. A minha pergunta é para você: você está pronto para enfrentar esse tipo de fornalha, esse tipo de situação? Então vamos lá. Aí agora vocês podem observar algo muito interessante. Algo muito interessante. Por que Daniel não estava nesse momento? Há 3 colocações. Eu vou falar de 2. Uns dizem que ele não estava porque estava atendendo um trabalho do rei, ok? Outros dizem que ele não estava porque ele já era um homem que já tinha muita experiência, e que tinha caráter, e tinha idade, e o rei não fez questão que ele aparecesse. Suposições, a Bíblia não está dizendo. Mas a terceira é que alguns dizem que ele não apareceu para agora o cenário se voltar para quem? Para os amigos dele. Rapaz, isso aqui é lindo, né? Por quê? Porque é muito interessante nós atentarmos para isso aqui, porque ele não vai aparecer, Daniel não vai aparecer, para ficar provado pelo registro bíblico que não era só Daniel que podia ter um nível de fé especial. Isso aqui é lindo, gente. Eu tenho raiva de pessoas que elas querem se apresentar como únicas, como exclusivas. Só ela é quem sabe, só ela é quem tem fé, só ela é quem tem comunhão com Deus, só ela é quem que tem um nível de espiritualidade. Tem, super crente. Super crente. Tem jovem assim na igreja? Tem demais. Tem. Aí, ele disse que tem. Tem, infelizmente. Tem moça assim? Tem. Ou seja, só ele é o bambambam na fé, é o herói da fé. Da fé. É o chefe da fé. Não, Daniel, o livro não foi Daniel que escreveu? Ele é o protagonista principal. Mas no capítulo 3 não aparece Daniel. Ou seja, olha, meu Deus do céu, bota pra cá, chama, vem aqui na minha cara, olha pra cá. Rapaz, é tão lindo quando alguém fala da minha fé, mas também quando eu falo da fé do outro. Oh, rapaz, não é assim? Pai, você já viu quanto o fulano de tal é crente, pai? É um pregador. Você já viu quanto a irmã é crente? Aí tem irmão que na hora que o outro começa a elogiar, ele diz, irmão, ele é assim, mas ele tem essa fraqueza bem aqui. E a tua que já tá falando mal dele? É assim ou não é? Não, é porque ele tem isso, mas aqui Daniel não aparece para que também fique provado que cada um desenvolve a sua fé. Mas esses 3 jovens, eles estavam seguindo também o mesmo Deus que Daniel. Sim. Oh, meu Deus do céu, que glória a Deus, né? Porque até, pastor, poderia se dizer, não, eles estão se escondendo atrás da fé de Daniel. É lógico, aí ele ia dizer isso. Ah, não, só... Aí cadê? Ó, se o Daniel tivesse aí, né, assim? Se o Daniel tivesse aí... Eita, se a moça tivesse aqui, a fulana de tal, se o fulano... Quer dizer que tu não tem esse Deus? É só ela que tem? É só ele que tem? E aí, como ele falou aqui, o texto não narra Daniel para mostrar que cada um tem que viver a sua própria vida espiritual. Tá, vamos lá, Gálatas 6:2, vai lá. Gálatas. Cada um tem que viver a sua fé em Cristo, a sua fé em Deus. Ok? Eu tenho problemas que eu posso ajudar. Como é que diz? Levai as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Aí vê os 5. Porque cada qual levará a sua própria carga. Aí o autor parece que está errado. No 2 ele diz como? Levai as cargas uns dos outros. E no 5? Porque cada um levará a sua própria carga. Sabe qual é a diferença? É que nesse 2 ele está dizendo o seguinte: se o Magno tem um problema, pastor Zé, eu me ajudo nessa conta, nesse problema, nessa luta, eu vou ajudar. Agora, quando chega no 5, aí ele está falando da própria natureza dele, da vida espiritual dele. Eu não posso carregar a vida espiritual dele. Eu não posso promover a vida espiritual dele. Jesus disse em Mateus 16:24, cada um tome a sua cruz. É isso aqui. No teu problema eu posso te ajudar? Pode. Numa crise que tu tiver, eu posso orar por ti? Pode. Eu posso compartilhar contigo? Sim. Mas se tu quer ser santo, eu posso te ajudar? Não. Se eu quero que você seja um homem de Deus, eu posso te ajudar? Não. Quem é que tem que tomar esse fardo? Sou eu mesmo. Pronto. Eu ajudo a tirar tua mentira? Não. Quem é que tem que tirar tua mentira? Sou eu mesmo. Pronto. Eu ajudo a controlar teu desejo sexual? Não. Quem é que ajuda? Eu mesmo. Esse é o teu próprio fardo. É. Entenderam como é as coisas? Então, esses 3 jovens aqui, eles
tinham a mesma fé, o mesmo caráter, andavam no mesmo modelo de vida de quem? De Daniel. Mas agora era a hora deles provarem a sua própria Fé. Eita Deus, rapaz, é coisa linda, né? É coisa linda. Aí você pode observar aqui. Então veja bem, eles vão provar a fé como, pastor Aziel? Por que eles vão provar a fé como? Primeiro, se vocês analisarem, eles foram denunciados por inveja. Não é isso? Isso. Os invejosos dizem assim, aqueles hebreus que trouxeram, que estão aí, eles não adoram. Eles foram falar porque esses rapazes aqui, Misael, Ananias, Azarias, Sadraco, Mesaque e Abdenego, eles tinham os melhores cargos, as melhores posições. Sempre quem tem bons cargos e boa posição vai ser o quê? Vai ser invejado. Perseguido. Vai ser perseguido. Então observem bem, que eles serão denunciados porque eles tinham bons cargos, mas porque os homens tinham o que contra eles? Inveja. Eles tinham inveja. É isso que o próprio texto está deixando claro aqui para nós, ok? Mas esses jovens, quando eles são denunciados por inveja, esses invejosos foram ingratos. Porque quem foi que salvou a vida desses homens? Daniel e seus companheiros. Quando oraram e tudo. Mas agora, eles pagaram com outra moeda. Qual foi a moeda? A falsidade. A falsidade. Às vezes um jovem na igreja ajuda o outro jovem a arrumar namorada. Aí quando é a outra vez, ele fala o que com ele? É falso. É falso, fica falando mal dele, falando mal da irmãzinha. É assim, não é? Presta não. É falso. E aqui, Daniel e os companheiros ajudaram a salvar eles, mas agora o que eles fizeram? Na hora deles, ele empurrou para serem jogados na fornalha. Irmão, inveja. Chama aqui, Daniel, na minha cara. Filma aqui. A pior coisa, não seja invejoso não. Se a irmã canta bem, é o talento que Deus deu para ela. Se Deus não te deu esse talento de cantar bem, mas Ele te deu o talento, porque cada um tem um dom, cada um tem um talento. Então glorifique a Deus com o que você tem. Não tenha inveja de ninguém. A inveja te adoece, a inveja te mata, a inveja te deixa triste, a inveja não te deixa realizado, a inveja te deixa todo o tempo zangado. Atrofiado. A inveja não te faz crescer. A inveja vai trabalhar só para destruir quem está crescendo. Enquanto isso você não se policia. Ô jovem, chama para cá. Jovem, tira essa inveja de dentro de você. Não deixe ela dominar seu coração. Aí os invejosos fizeram isso. Só que os jovens não temeram nada, porque eles estavam nas mãos de quem? De Deus. Pronto, é assim. Vamos lá, a fúria do rei. O que o rei fez quando o rei soube que eles não estavam adorando? Chamou, mas aí eles tiveram outra resposta. O rei mandou amarrá-los. O rei mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais. Vocês sabem por que ele mandou esquentar 7 vezes? Porque ele não queria vê-los sofrer paulatinamente. Ele ficou com tanta raiva que ele disse: eu não quero mais nem ver eles, eu quero que eles sejam logo consumidos, ok? O rei também estava cometendo outro crime, porque os que foram lançar os jovens na fornalha, que não tinha nada a ver, fizeram o quê? Morreram. Veja a fúria desse rei, a raiva desse rei. Por que o rei agiu assim? Vamos lá, Magno. O rei não conhecia Daniel. O rei não teve o sonho que Daniel revelou. E ele glorificou o rei de Daniel. E por que o rei agora está agindo assim? O que tu acha? Acho que é a prepotência. Prepotência, né? Mas ele não conhecia o Deus de Daniel. Ele não teve revelado. Ele não foi... Vamos lá. Mas ele tinha dado uma palavra, né? Diante de todos. E a palavra incluía todos. E o texto, em vários momentos, né, quando se trata até dos instrumentos, fala todos. Então, a palavra do rei não poderia voltar atrás. Veja bem, passou algum tempo, e o rei, que passou algum tempo, o rei não era convertido. O rei ficou impressionado com a operação de Deus, com algumas obras que Deus fazia. Porque quem não é convertido pode admirar. Quem não é convertido pode se emocionar. Se impressionar. Quem não é convertido pode se impressionar e até ser atraído. Mas não muda, porque pelo lado de dentro ele não é transformado. É por isso que quando nós lemos Mateus 7,21, nem todo que diz Senhor. Mas aquele que faz a minha vontade. Vocês sabiam que milagres, eu coloquei aí, milagres, eles não podem transformar. Milagres podem impressionar, milagres podem causar admiração, mas sem a conversão verdadeira, os milagres não terão efeitos nenhum sobre a vida dessa pessoa.
Veja que o rei teve a revelação que Daniel deu no capítulo 2. O rei viu muitas coisas na vida de Daniel e de seus companheiros, mas agora o rei cria uma imagem para adorar. Primeiro, porque o rei ele não conhecia verdadeiramente a Deus. E segundo, porque o tempo se passou. Como ele não tinha uma conversão verdadeira, então pronto, ele voltou para a estaca zero. Terceiro, o rei tinha uma fé de demônio. O que é a fé de demônio? É uma fé emocional, é uma fé intelectiva. Se você ler Tiago 2,19, crê, os demônios creem, Estremece. mas Não obedece. ele não crê. Creem. Mas é uma crença mental, é só uma crença emocional, Emocional. não é uma crença de verdade. Então, esse é o problema. Às vezes a pessoa chegar na igreja e ver um milagre e não se converter pela palavra, ela pode ser cega, ela pode ser iludida só por essas questões. E não ter uma transformação real. Verdadeira. Ok? Então é isso. Fé de demônio. As operações, os milagres, sem conhecer a Deus e fazer a sua vontade, não vai ter efeito algum sobre a sua vida. Ok? Então nós podemos analisar. Aqui o texto bíblico também está mostrando que os jovens que foram desafiados na fé, eles foram protegidos por Deus. Primeiro, você tem a chama do rei, a ira do rei, a zanga do rei. Mas quando o rei lançou os 3 jovens na fornalha, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Anjo. O seu anjo. Rapaz, é muito bom. E aí Isaías 43:2 diz: quando passares pelo fogo, chama não te queimará, não arderá em ti, eu sou o Senhor teu Deus. A Bíblia diz que quando eles saíram da fornalha, nem cheiro de, está lá no 3:27, nem cheiro de fumaça tinha na sua roupa, nem um fio de cabelo se queimou, porque em 2 Pedro 2:9 diz que Deus sabe livrar o justo. Ok? Então, esses jovens confiaram em Deus, Deus enviou os seus anjos. Esses jovens confiaram em Deus e Deus soube livrá-los da fornalha de fogo ardente. Esses jovens foram libertos porque eles confiaram em Deus. E quem confia em Deus tem paz. Quem confia em Deus tem tranquilidade. Quem confia em Deus tem calmaria. Quem confia em Deus não se desespera. Quem confia em Deus não perde o controle emocional. Quem confia em Deus não fica chorando descontroladamente. Pronto. A outra coisa que nós colocamos aí, eles foram libertos na tormenta. Eles não foram libertos de irem para a tormenta, mas foram libertos na tormenta. Ou seja, no meio do fogo, foi que Deus fez o que com eles? Um milagre, Um milagre. Os libertou no meio do fogo. Às vezes nós podemos entrar na luta, passar na luta, enfrentar a luta, mas o Senhor vai nos dar vitória no meio da luta, ok? Outra coisa, perante esses jovens, o fogo perdeu a violência contra eles. Eles foram lançados com os turbantes, com as roupas, com as cordas amarrados, mas no meio do fogo, o fogo soltou as amarras, o fogo não queimava os vestidos, os turbantes que eram combustíveis. Por quê? Porque Deus estava com eles, ok? E aí, no final eu coloquei aqui, o cristão e a sua fidelidade nos dias atuais. O cristão deve evitar a adoração aos ídolos, os cristãos devem continuar servindo a Deus em fidelidade. Bota na tela os apontamentos para nós fazermos aqui o fechamento da nossa lição. Introdução, leia Magno. Uma imposição totalitária religiosa. Letra A. E a B. Seguindo o exemplo do seu líder, fidelidade e tenacidade. Então você vê que essa imposição totalitária, o rei parece que deu uma paranoia nele e ele não pediu conselho, ele não pediu orientação, ele fez o que? Uma imposição. Aí você observem bem que os 3 jovens seguem o exemplo de quem? De Daniel. Mantendo fidelidade, mantendo calma, equilíbrio e confiança em Deus. Vamos lá. 1. O rei totalitário manda construir uma estátua de ouro. Com essa estátua de ouro ele estava assumindo o quê? Uma posição de Deus. Ele queria ser como? Deus. O que ele buscou? Glória e reverência. Então ele agora, como se achou que era o cabeça de ouro, se achou importante, o maior império, então ele diz, eu sou como um Deus.
Ele não deixou de crer no Deus de Daniel, mas ele agora estava se igualando a qualquer Deus. E ele buscava o que então? Com a construção da estátua? Glória e reverência. Glória e reverência. Eu quero que todos me adorem, eu quero que todos me glorifiquem. E quem não me glorificar, o que é? Vai ser morto. Vai ser morto. Vamos lá. Envenenado pelo poder. Então por que ele estava assim? Ele queria poder. Poder. Toda pessoa que tem síndrome do poder, desejo do poder e que quer ser grande, vai ser o quê? Vai ficar envenenado. E quando fica envenenada, passa por cima de quem? De tudo. Mata pessoas, desrespeita. A todo custo ele quer chegar aonde? No poder. Ao poder. E para manter o poder ele faz isso. Vamos lá. Se orgulhou pelo que ouviu, cabeça de ouro. Daniel disse o que para ele? Que a estátua que ele sonhou tinha cabeça de ouro. Chama pra cá, verdade de Deus para a juventude. Cuidado quando alguém te elogiar. Nem todo mundo está preparado para o quê? Ouvir elogios. Eita, mas tu prega bem. Aí sim. Ixi, fica parecendo um sapururu, né? Assim, inchadão, né? Assim, ele já entra na igreja. Isso aqui, meu irmão, não é pra todo mundo, não. Só dá gente porque eu tô no evento. Só dá gente é porque quer, Deus quer, abestado. E dá gente é porque o pastor fica na cidade, o povo, avisando o dia todo que tu vai chegar, a preguiça. Não é assim? Fica o pastor gritando, gente, venha para o evento, olha, vai estar aqui o cantor fulano de tal, é assim ou não é? Não sabe quantas mobilizações teve, né? Ele não sabe quanta mobilização. Às vezes ele pensa, ó, aqui em São Luís, aqui tem evento direto. E tem evento aqui, que eu faço evento, tem mais de 10 eventos no mesmo dia. E cantor mais famoso do que o outro. Se não for o pastor, olha, meu irmão, mas eu quero que você esteja lá, vai na casa do auxiliar, do dirigente. Aí o bichão chega aqui inchado, pensando que é o cabeça de quê? De ouro. Tu é cabeça de piaba. Cabeça seca. Cabeça seca, tu é cabeça seca, cabeça de piaba. Aí ele pensa que é o cabeça de quê? De ouro. Aí o Daniel disse, ó, Nabucodonosor, tu és o cabeça? De ouro. Aí ele, pronto, pois agora eu sou o cabeça de ouro, eu vou fazer, não tem nenhuma imagem minha, eu vou espalhar a imagem. De ouro. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, ler. Se tornou vaidoso. Canta bem. Aí pronto. Oi, irmã, ela cantou bem, aí fez aquele negocinho na voz. Aí eu gostei daquilo. Aí ela vai procurar mais cacoetezinho, mais gritinho pra voz. Fica na tua, né? Assim, Deus não tá te usando com o que tu já tem. Não inventa nada, não. Aí se torna o quê? Vaidoso. Ele ficou grande. Eu quero uma imagem, mas eu não quero coisinha, não. Eu quero uma imagem que de onde o morador da Babilônia esteja, veja. ele vai ver minha cabeçona. É só a cabeçona mesmo, cabeça grande, vai assim, não é? Não usou a sua mente para avaliar o que Deus havia revelado. Não, rapaz, Deus já tinha falado com ele. Sim. Deus não tinha revelado. Então olha pra cá, quando Deus começar a te usar, volta pra cá, Daniel. Quando Deus começar a te usar, sempre avalie a sua mente, como você estava lá atrás. E Deus disse para Davi, eu te tirei de trás dos currais. Hoje alguém está te elogiando, hoje alguém está te filmando, hoje alguém está te respeitando. Não fique falando. Olha, tem cantor, eu sei que é cansativo cantor e pregador, mas o irmãozinho vem lá do interior para tirar uma foto com o irmão. Não é porque ele está idolatrando. Tem irmão que até também quer se amostrar. Eu não idolatro ninguém. Não, é porque aquilo ali é um referencial para ele. Ele ensina a Bíblia para ele, né? Assim, ele gosta do louvor. Ele é edificado. Aí pronto. Mas aí tem pregador e tem cantor e tem irmão que se torna... Qual foi o último aí que ele leu? Não avalie mais. Não usa a mente para ver o que Deus fez lá atrás. Como Deus te tirou. Vamos lá. O que a estátua representava? Então, essa estátua, ela representava essa grandeza, essa idolatria, não é isso? Vamos lá. Nebo, do qual vem o nome do rei. Não, ela a representava homenagem a um dos deuses. A um dos deuses, vamos lá. Que é Nebo, do qual vem o nome do rei. E o outro? Merodach, o padroeiro da Babilônia. Então pronto, não era uma imagem simples, ela carregava um peso idolátrico, um peso demoníaco. Vamos lá. Decreto de Nabucodonosor. O decreto dizia o quê? Todos devem curvar-se diante da estátua. Está aparecendo aí na tela, bem calmo para você. Todos devem se curvar. Ele não queria saber que se era rico, se era pobre, se era judeu, se era ateu, se era o diabo. Ele disse, todos devem adorar. Vamos lá. Todos deveriam saber quem eram os deuses. Pronto. Ou seja, ele dizia o seguinte, Daniel, tu tá adorando, Sadraco, Mesaque, Abdenego, tu tá adorando teu Deus, mas é o seguinte, quem é o maior aqui? É o meu Deus. É. Não é assim?
é o meu Deus, eu não quero saber isso aí não. Pronto, é assim. Aí todos, não é isso? Isso. Deveriam comparecer à adoração, não é isso? Vamos lá. Em busca de adoração, Vai. todos deveriam comparecer à cerimônia, grandes e pequenos. Vai, Era uma ordem. vai. Prostrar-se. O que mais? Não era apenas uma imagem arquitetônica, era um ídolo. E o que mais? A punição, morte na fornalha. O que mais? Uma solenidade O extravagante. que mais? A postura dos adoradores, convicção ou medo da punição, não seguindo a maioria. Aí o que Os vocês jovens. podem observar aqui? Deixa eu bem perguntar. Olha, você pode observar aqui o que acontece. Você vê que tinha grandes, ele convida grandes e Pequenos. Esse pequeno não é só falando de meninos e não. Eram grandes no poder, mas tinha dentro da hierarquia, tinha os pequenos. Era uma ordem, todo tinha que se prostrar. Não ia, mas é porque eu sou da elite, pois te ajoelha aqui. Te ajoelha ou morre. Não era assim? Te ajoelha ou morre. A punição qual era? A fornalha. Fornalha. Era uma solenidade extravagante. Grandiosa. Aí a postura dos adoradores. Tinha adorador lá que estava adorando de verdade ou era com medo? Tinha uns com verdade e outros com medo. Era. Pronto. Tinha adorador que tinha convicção mesmo? Não. Tinha um lá que foi cada um com seu Deus. Mas a maioria estava adorando porque era uma ordem. E além de ser uma ordem, ficou com medo de quê? Ser punido. Da punição. É. Entendeu? Então, como é que você está na igreja e vai adorar a Deus com medo? Deus não quer isso. Aí vejam bem, todos seguiram a maioria. Tá todo mundo adorando? Eu também vou adorar. Tem jovem que gosta do quê? Da maioria. E os 3 jovens seguiram a maioria? Não. Eles seguiram o quê? A minoria, Daniel. Pronto. E eles seguiram a palavra de Deus. Eu não estou me importando se tem evento fulano de tal, se tem. Eita, mas aquele evento eu quero saber se tem a Bíblia. A Bíblia. Porque eu não vou seguir maioria porque a maioria está dando voto. Eu vou seguir o que a Bíblia Diz. Vamos lá. A coragem dos amigos de Daniel. Sim. Os opositores dos jovens eram acusadores, bajuladores e ingratos. Pronto, vocês já viram, nós falamos isso aqui no texto, Sim. né? Daniel ajudou eles, agora eles querendo tirar vantagem, foram acusar quem? Daniel. Não, foram Os acusar jovens. os 3 jovens. Por que foram acusar? Porque tinham inveja. Aí eles eram bajuladores. Rei, eles achavam que ia ganhar o quê perante o rei? Cargos. Favores, cargos, que o bajulador é assim. E era o quê? Ingratos. Vamos lá, letra B. Por que Daniel não apareceu? Já explicamos. Vai, letra C. Para ficar claro que a fé não era só de Daniel. Isso, mais os 3 jovens. Tiveram né? fidelidade ao Senhor como Daniel tinha. Isso. 2 primeiro, nós já lemos isso aí também, vai. A bravura dos jovens diante das perseguições. As qualidades dos jovens. Por exemplo, diante das perseguições, eles ficaram covardes? Não. Ficaram frouxos? Não. Ficaram com medo? Não. Vamos perder nosso cargo? Vamos perder posição? Sim. Eles ficaram como? Ficaram Firmes, bravos, convictos. corajosos. Isso. O que mais? Quais eram as qualidades dos 3 jovens? Tinham convicção de fé e caráter e eram sinceros e não se acovardaram. Então eles tinham convicção? De fé. Pronto. Eles não vão ceder, não é porque... porque eu acho, não é porque eles tinham convicção de fé. Tinha caráter. Eram o quê? Sinceros. E não... se acovardaram. Pronto, vai lá. Não se defenderam e não se justificaram. Aperta aí. Eles ficaram se justificando. Majestade, é porque, olha... Não, eles não foram se justificar de nada, nem se defenderam. A nossa vida está nas mãos De Deus. E aí a outra coisa. Não negociavam seus valores. Não negaram a fé. Eram jovens maduros. Esses jovens aqui, eles conheciam a Deus, eles ficaram negociando os valores? Não. Nós temos nosso emprego, nosso cargo. Não, perder, vamos sair. Nós somos escravos, vamos voltar. Ou nós vamos morrer. Não, eles negociaram os valores? Negociaram a fé deles? Não. Negaram a fé? Também não. Por que eles não negaram e nem negociaram os valores? Porque eles tinham convicção em Deus. Tinham convicção e eram o quê? Maduros na fé. Jovem, tu tem que crescer na fé, não ser esse menino velho na fé, todo movimentinho, toda crença, tu cai. Vamos lá. Cristãos perseguidos por causa da sua fé. Pronto, o que acontece? Devem se manter firmes e antes do ato dos ataques do mundo. Isso. Religião, ideologia, mentes corrompidas, impulso de dominação, opressão, nacionalismo religioso, hostilidade etno-religiosa, protecionismo denominacional,
opressão comunista e pós-comunista, intolerância secular e paranoia ditatorial. Eles mantiveram a fé diante de tudo isso? Sim. Então pronto, vamos lá. O mal do presente século contra a igreja, intolerância secular, a nova ética sobre sexualidade, sobre casamento, sobre drogas, sobre aborto. Tudo que os valores cristãos combatem. Então o presente século está trazendo uma imposição. Assim como Nabucodonosor. Na hora que a gente fala hoje sobre aborto, aí os que não são da fé, nada. Tu tem que entender que isso aí é uma nova abordagem. A pessoa que é dona do próprio corpo, ela decide como ela quer, não é assim? Sim. Casamento. Casamento é coisa arcaica, nós não precisamos disso. Outra, não é mais o padrão como a Bíblia diz, nem como a Constituição. Tem que mudar. Casamento são os valores do mundo. Nós temos que ter outra mentalidade. Postura. Então está aí. E aí eles vão combater essa fé, jovem. Eles vão dizer que tu é arcaico. Eles vão dizer que a moça virgem é o quê? Quadrada. É quadrada. Vão dizer que o jovem que é virgem é o quê? É quadrado, é atrasado, é um bobão. Mas nós não temos nada a ver com essa filosofia diabólica. Vamos ficar com a palavra. Vamos lá. Encorajados a resistir ao mundo, valorizar a lei suprema que está dentro do coração. Por que eles foram encorajados a valorizar, não o mundo? Eles tinham o que dentro do coração? A lei de Deus. Suprema de a Deus. lei suprema. E aí eles sabiam da lei de Deus e da lei de Moisés. Não terás outros deuses. Está lá em Êxodo 20, 1-3. Eu sou o Senhor, eu sou Deus. Então eles poderiam estar em qualquer lugar, em qualquer cultura. Mas eles já tinham a cultura deles. Eles tinham a fé deles. Rapaz, isso é pesado, vai. O Deus que salva na fornalha. O fogo tornou-se instrumento de livramento. Soltaram as cordas que prendiam os rapazes. Vamos. Na fornalha, ficaram vivos, livres e passeavam no fogo. Isso. O que o rei Nabucodonosor viu? Um ser sobrenatural entre chamas. Uma teofania do próprio Deus ou Cristo pré-encarnado. Um anjo. O que o rei fez por causa da fé dos dois jovens, dos Muito três bem. jovens. Você Louvou pode- a Deus. Você pode observar aí que eu pergunto, o homem que apareceu, porque ele diz, eu vi um semelhante a Deus, seria o Cristo pré-encarnado, ou seja, uma teofania, ou seria um anjo? Na verdade, eles viram a presença de Deus, que passeou no meio do fogo com ele. E quando o rei viu, o rei louvou ao Deus deles. Né? Louvou ao Deus, está aí no Daniel 3:28. E aí, por causa dessa fidelidade, o rei fez o quê? Novo decreto, e prosperou esses jovens, e valorizou o Deus que eles Serviam. honravam. Vamos lá. O mal da ideologia. Ela dá ênfase a algo ou elemento presente no mundo, de modo excessivo, o que faz surgir a idolatria. Veja que a ideologia, ela se apega às coisas desse mundo, dá valor às coisas desse mundo e não dá valor nenhum a Deus. É por isso que essas ideologias, elas são perigosas. E aí nós colocamos 3 tipos de idolatria. Vamos lá. Naturalismo, Isso. humanismo, Racionalismo. Vamos lá, passa. Os ídolos contemporâneos. Quais são? Convicções filosóficas e políticas, ideologias modernas. Isso. A liberdade, individualismo. Isso. A nação, nacionalismo. Sim. O dinheiro, capitalismo. O que mais? A propriedade comum, socialismo. O que mais? Tudo isso assegura propriedade e segurança para o homem. O homem começa a se apegar às ideologias, inclusive crentes. Bota pra cá, Daniel. Inclusive crentes, eu quero alertar, está aí o período político, tem deles que pegam aquelas ideias, aquelas ideologias do partido, e aquela ideologia ela se torna como se fosse um aspecto religioso. Ele crê mais naquilo que aquela ideologia diz, daquela prosperidade, daquela crença, que na verdade ele deixa de acreditar naquilo que a Bíblia diz para acreditar nessas ideologias. Isso é prejudicial. Vamos lá. Como se constrói uma ideologia? O ser humano explica tudo à sua volta. Dá valor à segurança, liberdade e organização. Cria sua própria divindade. As ideologias substituem a soberania, suficiência divina por algo equivocado. Usurpa o propósito de Deus para o homem. O mal pela paixão ideológica. Cria mentes cativas, subservientes,
as suas proposições. Tá vendo? Então, se vocês analisarem, é isso que uma ideologia faz. O que que ela faz? Ela deixa a Bíblia de lado e começa a explicar tudo à sua Volta. Tudo gira em torno da razão, tudo gira em torno de uma esperança aqui da terra. Aí passa a dar valor ao quê? A segurança, a liberdade, a organizar. Ah, eu quero morar aqui porque aqui é melhor. Aqui eu tenho segurança. Aqui eu tenho... E ele vai perdendo a ideia do divino, a ideia do céu, a ideia do transcendente. Entendeu? É por isso que eles estão tirando a ideia de Bíblia, de crucifixo, a ideia de religião. Eles estão apagando tudo para o Estado criar sua própria ideologia religiosa, ok? Criar sua própria divindade, como criar o bezerro de ouro, ok? Substitui aquilo que é soberania de Deus, suficiência de Deus, por algo totalmente humano e equivocado. E usurpa o propósito de Deus. Deus tem um propósito para o homem, o Estado passa a propor o seu próprio propósito para o homem. Ok? E aí eles falam mal da religião, dizendo que a religião escraviza, dizendo que a religião oprime, mas o próprio Estado, olha pra cá, meu irmão, deixa de tu ser besta. O próprio Estado amanhã vai te oprimir. O próprio Estado, ele diz onde tu deve entrar, ele diz como você deve fazer, ele diz o que você não deve fazer. Quem vai te mandar e dominar a tua vida, quem é? O Estado. É o Estado. Olha aí, o Estado, ele cria mentes cativas, não é isso? Mentes cativas. E o que mais? Subservientes e o às que suas mais? proposições. Pronto aí. E aí nós temos as fornalhas das atualidades. Diga aí quais são as fornalhas da atualidade. O Estado político como absoluto para o culto à personalidade. Oposição política. Isso. Liberdade individual. Sim. Religião para fins políticos. Destruir a fé, espiritualidade e as convicções dos que creem nas escrituras sagradas. Então a fornalha lá era de fogo. Essa daqui hoje é pior. Ela te empurra para uma ideologia que você nem percebe. Ela te coloca, sabe como? Olha aí, o Estado absoluto, com culto à personalidade, vão adorar quem? O imperador. Veja os países comunistas. Eles querem que adorem quem? Né? Como é o nome daquele lá do baixinho? Hitler. Não. Não, lá da... Napoleão. Não, aquele da Coreia do Norte. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Aí tem ele, tem aqui esse outro que está o problema político aqui na... Maduro. Maduro. Vejam bem, aí no Brasil eles querem caminhar para essa mesma... Gente, não tem coisa melhor do que a troca do poder. Brasil, me escute, Brasil, não deem apoio ao comunismo, não deem apoio ao poder absoluto. É necessário a democracia, é necessário a troca de poder. Não deixe, isso até na igreja também é necessário. Poder demais a uma pessoa e poder eterno aqui, no sentido humano, é prejudicial. Aí o Estado cria a sua própria fornalha. Está aí. Então, queridos, esta é a nossa lição. Que Deus abençoe e que Ele prospere a sua vida. Ore, Magno. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por este momento, por esta lição maravilhosa, que a mesma possa, meu Pai, nos ajudar a caminhar com Cristo todos os dias, lutando contra o mal, contra as ideologias, contra as perseguições, a nossa fé nos sustenta. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos os jovens. Amém.